seu nome? De nascimento, Rosa Maria Murtinho Braga. Nome artístico? Rosa Maria Murtinho. Me fale um pouco a respeito dos seus pais. Meu pai era um engenheiro agrônomo, minha mãe era dona de casa. Meu pai era carioca de Botafogo e minha mãe era de Belém do Pará. Um dia meu pai precisou trabalhar, então ele foi para Belém do Pará trabalhar, no Instituto Agronômico do Norte. E aí, quem era? O diretor era o Dr. Enéas Calandrini Pinheiro, que era deputado e diretor, enfim, também engenheiro agrônomo, que era pai da minha mãe. Aí eles se apaixonaram. Papai veio para cá, para o Rio. Papai jogava futebol amador, né? Jogou pelo Clube do Remo, foi campeão. Viu ao Pará, foi ao Pará, parou, tomou açaí, não ficou porque teve que voltar a trabalhar aqui. Mas nome dos seus pais, por favor. Frederico Murtinho Braga. E a minha mãe, Maria do Carmo Pinheiro Murtinho Braga, depois de casada. Quero saber local e data do seu nascimento. Belém do Pará, 24 de outubro de 1975. Com quanto tempo você veio para o Rio de Janeiro? Vim com 21 dias. Eu sempre digo, eu não vim, me trouxeram, né? Como é que foi a sua infância no Rio? Muito gostosa, eu tive uma infância muito gostosa. Eu fui criada em Ipanema, na rua Visconde de Pirajá. Comecei a andar na praia, passava assim para ir à praia aqui na rua Montenegro, que mais tarde foi Vinícius de Moraes, e anos depois, onde passou a Garota de Ipanema, no mesmo lugar assim, e a praia em Ipanema. Então foi muito gostosa. Eu estudei no Colégio Meli Souza, fui bandeirante, nunca pensei em ser atriz. Depois fui a completar meus estudos nos Estados Unidos, passei um ano morando lá, estudando lá. Quando eu voltei, é que entrei na carreira de brincadeira. Me fale um pouco mais sobre os seus estudos e a sua estada nos Estados Unidos. Eu estudei aqui, na verdade, eu ia para um colégio mais longe de Ipanema, era o Colégio Sion, mas eu tive icterícia, que atualmente se chama hepatite, né? Mas antigamente chamava icterícia. Era muito menina, tinha uns 6 anos, 7 anos, então precisava um colégio assim perto, que alguém sempre me levasse uma comida, uma coisa assim, de que eu não podia comer qualquer coisa. Passei um ano comendo na Agressão. Então eu fui para o Colégio de Ipanema, onde eu morava, que eu morava na rua Visconde de Pirajá, né? E fui para o Meli Souza. E cursei o Meli Souza até o colegial. Eu fiz o clássico, antigamente chamava clássico, né? Tinha clássico e científico. Eu fiz o científico, eu fiz o clássico, que eu queria fazer advocacia. Mas não fez? Não fez, porque entrei no teatro, nunca mais saí. Falemos então da sua entrada no teatro. Olha, fui estudar nos Estados Unidos, fui terminar os estudos nos Estados Unidos, passei um ano lá, numa cidade típica americana, New Bedford, em Massachusetts. E quando voltei, meu irmão estava fazendo em Ipanema, junto com Paulo Francis, Del Martino, uma porção de gente, o José Estelita, Ronaldo Melo Pinto, Liliane Lacerda de Menezes, uma porção de pessoas estavam fazendo um teatro amador chamado Estudo 53. Então eu cheguei dos Estados Unidos, eles já estavam fazendo esse teatro amador, ali no Teatro de Bolso, aqui na Praça General Osório. E uma das moças que ia estrear, né, na peça, que chamava-se Estúdio 53, ia estrear, ela ficou anêmica, ela não pôde mais, o médico disse, olha, você não pode mais trabalhar e tudo isso, tem que fazer um tratamento. E aí não tinha ninguém para... Aí o Paulo Francis falou assim, Murtinho, não tem ninguém, bota a tua irmã mesmo. Ele perguntou, chegou em casa, você quer? Eu falei, o quê? Quero. E eu nunca mais saí. Ideia do Paulo Francis, eu nunca mais saí. Você estava com quantos anos? Eu era menina, mas tinha acabado... Vamos fazer as contas? 35, 45, 18 anos.
Você se lembra qual foi o seu primeiro salário? Foi com Silveira Sampaio. Ah, sim, aí eu fui fazer no teatro de bolso, nosso teatro amador. A gente fazia, era ótimo, porque a vovó era camareira e a gente ensaiava em casa, entende? Era tudo assim, feito assim, amador mesmo, feito assim, imagina, na década de 50. E minha mãe ajudava, depois acabava os ensaios, a gente fazia o jantar em casa e conversava na mesa de jantar, a gente fazia a leitura da peça. Então é uma coisa assim bem... Doméstica. E bem amador mesmo, né? Quer dizer, só aquela vontade e a vontade de fazer melhor e se apresentar. E aí o Silveira Sampaio era dono de teatro de bolso em Ipanema, ali na Praça General Osório, que agora é um restaurante. E um dia ele foi assistir a gente, fez muito sucesso o Estúdio 53, né? Eu estreiei com certeza você vai perguntar mais tarde, né? Qual a peça que eu estreiei. Por favor. Fui do Francisco Pereira da Silva, o caso do chapéu. Então, o Silveira... E também eram 3 peças e um ato, entre eles o caso do chapéu, no tempo do amadorismo, do Acioli Neto, e uma outra peça do Castano Bernard, Antoinette ou A Volta no Marquês. Então a gente pegava as coisas. Quem tem um brinco, eu telefonava para a prima, você tem um brinco assim meio da década de 20? Não, eu tenho da minha mãe. Então eu emprestava uma faixa, uma coisa assim. Era uma coisa assim com amor que a gente fazia, né? Porque apesar de que a gente cobrava o preço na bilheteria porque se precisava se manter. Então, às vezes o Paulo Francis ia ser também nosso bilheteiro. E o Silveira Sampaio, que era dono de teatro, ele foi me assistir. Foi assistir a gente no Estúdio 53 e ria muito, ele achava muito engraçado e tudo isso, e me convidou para fazer uma peça. Até então você não havia recebido nada? Não, às vezes o que dava na bilheteria, a gente saía assim para jantar e botava um anúncio no jornal, dizendo que o Estúdio 53 estava se apresentando no teatro de bolso, mas isso não, era amador mesmo, né? E eu não me lembro o primeiro ordenado quanto foi, mas eu tenho a carteira. Outros trabalhos que você fez, em sequência? Depois fui fazer a trilogia dele, Sua Excelência em 26 Poses, algumas peças do Silveira Sampaio, aqui voltando ao teatro de bolso, já era profissional. Aí o Sandro Poloni veio assistir e me convidou para ir para o Teatro Maria de la Costa, em São Paulo. Aí meus pais disseram, não, mas como você vai para São Paulo, Teatro Maria? Mas não vai, é uma moça, o que é isso, sozinha, tudo isso. Aí eu fui para a casa de uma amiga minha mãe foi comigo e fui para Portugal. Fui fazer o repertório da Maria de la Costa, né? Que foi muito bom porque a gente fazia muitas peças. Viajei com ela, tudo isso. Antes de eu estrear muito aqui no profissional, eu já estava viajando para o exterior. Fui uma atriz internacional antes de ser quase nacional. Continuando, você logo fez televisão? Eu fazia televisão, eu fiz. Enquanto eu fazia teatro aqui com o Silveira Sampaio, eu fui convidado pelo Alfredo Souto de Almeida, que era diretor do Teatro dos Sete, junto com Fernando Montenegro, Fernando Torres, Sérgio Brito. E ele também era produtor de televisão. E ele me disse, olha, você não quer fazer televisão? Que o Vitor Berbara ia lançar um programa na Tupi do Rio, a velha Tupi do Rio, com a Tônia Carreiro, Paulo Otran, e precisava um casal. Então eram 4 pessoas, se eu queria fazer, era uma Magalhães Graça e eu. E era ao vivo. Era ao vivo. E eu fui fazendo, quebrando a cabeça e aprendendo. Em que ano isso aconteceu? Isso foi por volta de 1955. Você então também é pioneira? Claro, eu sou pioneira. Eu estava conversando outro dia com a Laura Cardoso, estávamos fazendo a Vila Madalena, né?
A gente estava vendo aquela mordomia toda, né, que se tem, né? Nós estávamos comentando assim, "Ê, Laura, como a gente abriu porta para essa meninada, hein? Como a gente lutou, não é? Para isso, para ter isso tudo, né? Quais foram os seus principais trabalhos na televisão nessa época? Bom, como eu disse, eu comecei no Teatro de Comédias Piraquê, com a Tônia Carreiro, Paulo Outram, Magalhães de Graça, eu, dirigido pelo Vitor Berbara. E depois eu fiz Câmera 1, eu tive a sorte de fazer com Jaci Campos, Câmera 1, uma pessoa que entendia mais de televisão, com pouca gente no Brasil. Ele tinha uma câmera só, ele tinha uma câmera só e acompanhava o trabalho todo. Então, os scripts eram todos feitos para acompanhar aquela história que ele estava contando, com uma câmera só. Teatrinho Troll, eu fui princesa do Fábio Sabag, Teatrinho Troll, o teatro infantil. Teatro Moinho de Ouro, também fazia. E, ao mesmo tempo, você fazia teatro. Justamente eu fazia o Teatro Amador, Silveira Sampaio, aqui no Rio, me convidou para estrear com a peça dele, O Homem Magro Entra em Cena. Fazia, concomitante, eu fazia televisão, estreia na televisão, e depois fiz também Sua Excelência 26 Pousos, viajei com Silveira Sampaio. Aí que depois, quando o Sandro Poloni me viu, o Silveira Sampaio me convidou para ir para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, comecei a fazer teatro em São Paulo. Depois fui viajar para Portugal. Quais trabalhos que você fez em São Paulo? Bom, você me perguntou quantas peças, olha aqui. Claro que eu não sei tudo de cor. 41 peças de teatro e novelas, 30 novelas. Então eu fiz mais teatro que novela. E as peças que você fez em Portugal? Olha, quando eu fui para Portugal, eu fiz... deixa eu ver, eu fiz Morar em Concordata, do Abílio Pereira de Almeida, Mirandolina, do Goldoni, Rosa Tatuada, do Tennessee Williams, O Canto da Cotovia, do Anuil. Eu fiz também Manequim, do Henrique Pongetti. Aí voltei para o Rio, fiz também um pouquinho mais de televisão, fiz outras coisas aqui, e fui chamada para São Paulo de novo para fazer teatro no TBC. Para fazer Rua São Luís, 27, 8º andar. O ano, para ser preciso, foi... Rua São Luís, 27... 1954. Estamos, então, em São Paulo. Estamos em São Paulo, onde eu conheci o senhor Mauro Mendonça, o ator Mauro Mendonça. Em que peça você o conheceu? Rua São Luís, 27, 8º andar, do Abílio Pereira de Almeida. Do conhecimento ao casamento, quanto tempo se passou? Deixa eu ver eu casei em 59. Eu conhecia, depois eu namorei ele, primeiro éramos colegas, assim, o primeiro beijo foi atrás do cenário, quase perdemos a entrada em cena. Entrei em cena toda assim, arrumando o cabelo. E foi uns 5 anos, mais ou menos. De noivado, antigamente ficava noiva, né? Você tem aí uma lista com Eu tenho uma todos lista, esses trabalhos. porque na verdade... falando, por favor, os que você acha mais importantes serem citados. Você quer de teatro ou de televisão? De teatro e de televisão. Então, botarei meus óculos de leitura. De leitura. Então, vamos ver com este. Não, desculpe, olha, eu li errado, bem feito para mim, porque eu estava lendo com óculos de ver de longe, porque eu tenho hipermetropia e vista cansada. Foi em 1957. Então, eu casei em 59, foram 2 anos. Fiz depois a Dama de Copas também no TBC. Depois voltei para o Rio. Fiz também, de novo, com o Estúdio 53, que já era profissional. Fiz uma peça do Alfredo Mesquita chamada Palavras Trocadas. E fiz uma coisa linda de matar,
que eu quero fazer um filme ainda sobre É Bonito Como um Deus, do Milor Fernandes. Colina das Sete Minas. Fiz também aqui no Rio de Janeiro ainda, Noiva, Por Ilusão, da Maria Luísa Amaral Peixoto. Fiz também A Gaivota, do Milor Fernandes aqui. E aí voltei casada, né, tomando conta de casa. O Mauro estava fazendo Romanoff e Julieta. Nós casamos numa segunda-feira. A gente fazia teatro naquela época, era de terça em diante, né? Atualmente se faz de quinta em diante, né? Era de terça em diante, era terça, quarta, 2 sessões na quinta, 1 na sexta, 3 no sábado, matinê, 2 de noite e 2 no domingo. Também a gente às vezes só se dedicava às vezes só ao teatro, muito poucas vezes fazia teatro e televisão. Você ia alternando? Porque a televisão era ao vivo, não tinha videotape, né? Então você ensaiava 1 ou 2 vezes, então você não gravava a semana inteira como se faz agora. Então agora é impossível você fazer de terça a domingo teatro e fazer televisão também de terça a sábado, que também é domingo, porque você sabe que a televisão você grava domingo, você grava em feriado, você grava dia santo, você só não grava no dia de Natal, no dia de Ano Novo e em Carnaval. E assim mesmo se tiver fazer alguma coisa que tem Carnaval, você grava. E eu não gravei ainda, mas na televisão você grava até dia 31 de dezembro e dia 24 de dezembro até 6 horas da tarde. Porque as pessoas não querem saber, né? Querem ligar a televisão, tem coisa nova, né? Até esta fase, o que você gostou mais de fazer? Em televisão? Sim. Eu gostava de fazer o Camerão. É o que você salienta como mais importante. Naquela época eu gostava de fazer o Camerão, eu achava importante, um teatro importante do Jaci Campos. Ok. Prosseguindo. Depois em São Paulo, eu comecei a fazer o Teatro 63, que era da TV Excelsior, que era muito importante. Eu vou dizer uma coisa que eu fiz. Eles entrevistaram a poetisa Lupe Cotrim-Garreau. Então alguém escrevia, talvez eu acho que foi o Walter Jorge Dust, escreveu sobre um teatro sobre a vida dela, que era um dia só, né? Não era assim em capítulos, era em série. E aí eu interpretei essa poetisa. A Lupe. A Lupe. Falemos então de Excelsior. Eu estava fazendo o Teatro Oficina, fazendo 4 no Quarto, do Kataev, quando eu recebi um chamado da TV Excelsior, para conversar com o Boni. Eu cheguei bem na frente do Boni, fiquei assim, olhando, falei, quer fazer televisão? Você e seu marido? Contrato de 2 anos, ganhando tanto. Eu fiquei olhando assim para ele. Eu acho que contei 1, 2, 3, quero. Porque a gente não tinha, como atualmente eu tenho, empresário, que tem uma infraestrutura toda grande de divulgador, pessoas que leem peça, passam para mim, de marcar certas coisas, entende? Até entrevistas são marcadas através do Montenegro e Raman, o escritório da qual eu faço parte, que é o meu empresário. Então, eu fui chamada, eu mesmo fui conversar com ele, eu falei, quero, vai ganhar tanto, você e o Mauro, para ir vir aqui para a TV Excelsior. E eu acho que foi um grande salto, não, talvez qualitativo na minha vida de televisão e também no que tange a dinheiro também. Excelsior, São Paulo? São Paulo. Principais trabalhos? Essa altura eu já morava lá, porque eu casei no Rio numa segunda-feira, já fui terça-feira, porque o Mauro trabalhava no TBC. Principais trabalhos da Excelsior. Pode ler. Vou ler porque as pessoas dizem, não sei, não me lembro, porque não dá para lembrar. 40 anos de carreira, mais ainda, não dá para você ficar lembrando tudo. Então, o principal trabalho, algumas coisas eu me lembro, talvez o principal trabalho eu me lembro se nem vou precisar ler. Eu fiz Os Pequenos Burgueses, do Máximo Gorki, com a Oficina, que eu acho que foi um marco na minha vida de atriz. Que era Renato Borg, eu tinha uma cena maravilhosa com Raul Cortez, Celia Helena, era o Eugênio Kuznet,
e pessoas, Ronaldo Daniel, que depois foi para Londres. E então trabalhei com muita gente importante, Moema Brum, muita gente assim importante, Miriam Meller. Então passava pelo Teatro Oficina. Então o princípio do teatro, o que me marcou muito foi os Pequenos Burgueses. E só não fiquei mais no Teatro Oficina porque comecei a passar mal nos Pequenos Burgueses, não sei o que tinha, já estava ruim, tudo isso passava mal, eu ficava enjoada e descobri que estava grávida do Rodrigo. Quer dizer, eu trabalhei ainda nos Pequenos Burgueses com o Rodrigo na barriga. Já tinha tido João Paulo, entende? Então Rodrigo, seu segundo filho. Meu segundo filho. Por favor, quero saber TV Globo na sua vida, Rosa TV Maria Globo Murtinho. na minha vida. Eu estava em São Paulo, estava fazendo teatro em São Paulo, e eu fui chamada para fazer uma novela do Walter Negrão, O Primeiro Amor. Antes eu fiz na TV Globo Santo Mestiço com o Sérgio Cardoso na Globo de São Paulo. Fiz alguma coisa lá, enquanto se fazia alguma coisa aqui. Mas era uma novela que não deu muito certo, porque nós fazíamos um par romântico. Ele era padre e eu era uma policial, então não ia dar nunca. Se ele tocasse na minha mão já seria um escândalo. Então, claro que não fez sucesso uma coisa dessa. Nós fazíamos um par romântico que não se beija, não é novela, né? Tem que ter beijo no final. Mas eu fui chamada para fazer de novo com ele O Primeiro Amor do Walter Negrão, aqui em São Paulo. Reunimos a família, meninos estudando, Mauro também fazendo teatro lá. E vamos para o Rio, vamos voltar a morar no Rio, vamos para o Rio, vamos para o Rio. Voltamos para o Rio de Janeiro. E nunca mais saímos, porque fiquei 13 anos morando em São Paulo. Então eu vim... Principais novelas que você fez? Bom, aí eu vim fazer O Primeiro Amor. Não, antes, na Excelsior, eu disse que eu fiz... Preciso dizer uma coisa importante na Excelsior. Eu disse que eu fiz a minha carreira em São Paulo e devo a minha carreira a São Paulo porque eu fiz... Meu grande sucesso foi A Moça que Veio de Longe, que foi justamente a primeira novela de grande repercussão no Brasil. Levou 2 meses só. Em que, na verdade, como eu estava amamentando o Rodrigo, e a Kombi ia me pegar na porta de casa e me levar para a gravação. Então, eu não fazia muita ideia do que era sucesso. Eu recebia muita carta, mas eu estava com um filho pequeno, então não tinha muito tempo de ver essas coisas. Um dia eu vou no supermercado, a meio-dia, comprar uma calcinha de plástico para o Rodrigo e não pude sair, tiveram que chamar a polícia. Aí eu fiz ideia do que era novela na vida de um ator. Então eu fiz A Moça que Veio de Longe com Hélio Souto, uma novela adaptada, era argentina, adaptada pela Ivani Ribeiro, que foi realmente meu grande sucesso, foi aquilo que me projetou como estrela, né? A gente gosta de dizer isso, porque na verdade foi de primeiros papéis, foi A Moça que Veio de Longe. Outros sucessos dessa época, por favor. Outros sucessos dessa época. Porque a vida da gente é sucesso e fracasso, né? Então a gente escreve para lembrar. Sendo que às vezes o fracasso é mais constante, né? Eu fiz Somos Todos Irmãos com o Sérgio Cardoso. Aí começamos justamente a dupla lá na Tupi, que era baseado num grande best-seller, O Vingança do Judeu. Eu era uma princesa. Eu me lembro uma vez que me deu uma dor de cabeça, eu tirei, era uma roupa de princesa, eu tinha 3 perucas, uma peruca do lado direito, outra esquerda, uma aqui para trás, e ainda por cima passava uma trança. Tirei, tinha 39 grampos na cabeça. Eu falei, não é à toa que está com dor de cabeça. 39 grampos na cabeça. E aí eu fiz Somos Todos Irmãos, que foi um sucesso grande, com o Sérgio Cardoso comigo, e depois voltei na Excelsior e fiz também A Muralha, que fizeram agora uma minissérie. Nós fizemos A Muralha, que eram 206 capítulos. Eu fazia Isabel, que tinha sempre uma jaguatirica, que eu morria de medo da jaguatirica, porque a jaguatirica é uma onça, né? Pequena. Só que uma onça pequenininha, mas é tão brava como uma onça. Então,
Atualmente, eu acho que o Ibama não deixaria, mas tiveram que cortar as unhas, senão ela me arrebentava inteira. E fiz nós fizemos a Muralha na Excelsior, muita coisa boa, Os Estranhos, com Pelé. Pelé, a primeira investida dele na televisão. Fiz Sangue de la Mia Sangre, Sangue do Meu Sangue. E depois, aí, isso foi em 69 também, lá na televisão em São Paulo. Aí a televisão, em 72, me convidou para fazer O Primeiro Amor aqui com o Sérgio Cardoso, reeditar a dupla, que até ele morreu. No final da novela, assim, faltava mais ou menos um mês, e foi substituído pelo Leonardo Vilar, que era padrinho da Silvinha, filha do Sérgio Cardoso. Mais novelas da mais Globo. novelas. Deixa eu ver, coisas assim. Atenção, isto é para ler. Eu fiz o Carinhoso, eu fiz algumas coisas também, algumas minissérias, o Duelo, Ratos e Homens, Gente Pobre, Gente Rica. Fiz o Espigão, do Dias Gomes, Cuca Legal, Pecado Capital, da Janete Claire. Fiz Nina, que eu ganhei um prêmio de melhor atriz, que era do Walter Duss, que era ótimo. Ganhei a PCA, Associação Paulista de Crítica de Arte, não é? Depois, Pai Herói, também ganhei prêmio, está aqui na Rede Globo. Fiz uma investida fazendo Cleópatra no sentido de Pica-Pau Amarelo, Chega Mais do Novaes. Fiz também comédia Planeta dos Homens. Aí comecei a minha fase, que eu chamo minha fase moleque, de fazer muita comédia. Que o Silvio de Abreu, maravilhoso autor de novela, me chamou para fazer Jogo da Vida. Eu fazia Lolô Madureira. Na verdade, ela gostava de ser chamada Lolô Pires de Camargo, Loreta Pires de Camargo. Mas o apelido mesmo nas coisas era Lolô Madureira mesmo, porque ela era muito pobre e tinha o nariz em pé. E, na verdade, ela corria, era engraçado porque ela corria atrás de uns dólares que estava dentro de um anjo que estava na casa dela. Ela odiava aquele anjo, que lembrava a família pobre dela. Então, minha fase de comédia. Aí eu descobri... no teatro eu já fazia bastante comédia, né? Mas através de críticas, de personagens que eu consegui, Silvio de Abreu escrevendo para mim, tudo isso, que é uma coisa que deixa todo ator muito contente por um personagem escrito para ele, né? Foi uma das coisas que eu mais gostei. Eu fiz também a última novela da Janete Claire, que foi O Prometo. Fiz depois Vereda Tropical. Voltei para o SBT, para São Paulo, fiz o Jogo do Amor. Voltei para a Globo, depois fiz Cambalacho, fiz uma participação Mandala. E aí fiz uma coisa que eu gostei muito. Fiz Cananga do Japão. Do Manchete. Wilson, na Manchete. E era uma novela maravilhosa, porque é uma novela que mostrava um pouco do Rio daquela década de 20, 30. E era mais ou menos a história do Adolfo Bloch, da chegada dele no Brasil. E eu fazia francesa, porque as francesas eram famosas, vinham trabalhar aqui em bordéis, né? Depois até casavam e viravam senhoras respeitáveis, entende? Mas eu fazia uma francesa. Então gostei muito de fazer a francesa, até a gente achava, mas que não me conhecia. Uma vez eu fui a uma festa da Aliança Francesa e me disseram, mas você não é francesa? Eu falei, não, sou atriz brasileira, eu faço com sotaque mesmo. Depois fiz Pantanal. Gostei muito de ir lá para o Pantanal, que achei lindo. Pantanal é uma coisa maravilhosa, um Brasil realmente fabuloso. E o pôr do sol no Pantanal é inesquecível. O silêncio quando fica de noite, assim. Gostei muito de fazer também essa novela. Depois eu fui chamada de novo para a Globo para fazer A Próxima Vítima, que foi você pediu as coisas que você gostou mais de fazer. Essa é uma das que eu gostei mais de fazer. Porque A Próxima Vítima eu fazia Romana e tinha caso com um menino muito mais novo. E eu, além de ser um papel maravilhoso, de Silvio de Abreu, né? A novela do Silvio, só podia ser Silvio, né? Me chamou para voltar para a Globo fazer um grande papel, porque ele escreve grandes novelas, porque é um grande autor. E ele disse, olha, é um papel ótimo, só vai entrar
20 capítulos, 20 ou 30 capítulos. Eu cheguei a fazer 60, porque foi muito sucesso. Fiquei toda vaidosa porque aumentou o Ibope da novela, sabe? Aliás, outro dia falaram numa revista dizendo que as pessoas que levantam Ibope de novela esqueceram de mim, mas tudo bem, está aqui gravado para vocês. Aumentou o Ibope da novela. A única coisa que o Boni pediu para dizer assim, para não, eu tinha arranjado uns cigarros da mesma cor do vestido, então vestido vermelho, fumava cigarro vermelho com a ponteira vermelha, dourada. O vestido azul, cigarro azul, tinha mandado comprar em Londres esse tipo para fazer uma coisa, porque ela morava na Itália, então era uma pessoa sofisticada que vinha. E o Boni disse assim, tá ótimo, levantou o Ibope da novela, eu fiquei felicíssima, porque o meu ordenado aumentou. E o meu ego também ficou lá em cima, porque eu estou entrando nos 40 últimos capítulos, que eu fiz 60 últimos capítulos, 60 da novela, com tanta fera, né, o Ibope aumentar, eu fiquei bem contente. Depois de tanto tempo sem fazer Globo, né, e para mim foi uma volta triunfante. Mas eles, a única coisa que eu peço é para não fumar, então eu deixei de fumar. Mas esse personagem, eu sei que você gosta de saber o que fez, mas eu preciso saber, porque dizer o que esse personagem representou. Eu encontrava as mulheres tanto em supermercado, quanto na rua, quanto festas da alta sociedade, e elas chegavam para mim e diziam, você é a nossa vingança. Por que vingança? Por quê? Porque a Romana, ela tinha muito dinheiro, tinha casa com o menino e dizia, eu gosto porque o dinheiro compra tudo, até o amor. Porque o homem pode tudo, né? O homem pode dar aliança de brilhante, pode dar um apartamento para a mulher, pode dar uma viagem para a Europa, pode dar um carro bonito para a mulher, tá pagando, tá dando um carro para ela. A mulher paga um jantar, tá pagando o homem. Porque existe esse preconceito, né? E ela dizia, pago porque tem dinheiro e posso e gosto. Então ela dizia isso. Então ela escancarava. Então, como ela escancarava e era uma pessoa feliz. Você gostou do papel? Eu acho que o Brasil inteiro, porque o Ibope, subiu o Ibope, e é bom representar uma coisa que todo mundo acha que você é a nossa vingança, que não sabe? Eu gosto de uma personagem que as mulheres gostam. Representativa. Que as mulheres gostaram, porque é por isso que eu digo, o homem podia tudo e a mulher não pode nada. E eu acho que depois da Romana ficou um pouco mais visível casos de mulheres mais velhas com homens mais novos. É claro que na novela ela acabou mal tudo isso, mas de qualquer jeito foi, eu acho que um grande passo. E depois da Romana? Depois da Romana, sim, continuei na Globo, aí continuei até hoje. Fiz Salsa e Merengue, a primeira novela do Falabella, que eu era casada com Valmor Chagas, que era uma novela maravilhosa, só não gostei do final. Fechei a cara no final, não gostei, porque achei que ela perdeu. Eu era uma mulher mais velha, casada com um homem, que deixou a casa por uma moça mais jovem, coisa que acontece em 90% dos homens que saem de casa, das mulheres maduras. Sempre eles saem de casa e casam com uma moça mais jovem. Então eu queria mostrar para eles que existia vida depois da separação. Entende? Então eu queria que ela fosse viajar e tivesse uma vida mais livre. E ela ficou em casa? Ficou em casa tomando conta dos netos. Eu achava que aquilo poderia servir de exemplo das mulheres abandonadas pelos maridos e serem trocadas por meninas mais jovens. Porque a televisão tem um poder muito grande de convencimento também, de fazer a cabeça das pessoas nesse sentido também, né? Vamos ver outros trabalhos. Vamos. E aí, depois fiz, em televisão fiz Corpo Dourado e agora essa última... Em que você fazia... Vila Madalena, uma esotérica. Esotérica. Do Walter Negrão. Me fale dessa parte na sua vida, essa parte de esoterismo, de religião. Mas não tinha na minha vida o esoterismo. Sabe, essas coisas de cristais, de universo. Eu não tinha até estudar agora, para fazer a Margot.
eu comecei a achar que aquilo tudo tinha uma razão de ser. Que o universo é mesmo uma coisa importante, que o que você diz aqui está sendo gravado lá, que a tua vida você realmente vive de acordo com aquilo que você programa. O inconsciente não é uma coisa que está no seu inconsciente, é sonho, você não pode fazer nada. Agora, o subconsciente, você vai viver o consciente através do subconsciente. É um computador. Você pensa bobagem, ele está computando bobagem ali, depois vem para você bobagem. Então, você tem obrigação de pensar coisas boas. Você tem que joga para o universo uma coisa boa e volta para você. Então, comecei a aprender isso, esse esoterismo, através do estudo que eu fiz para fazer a Margot. Influenciou Rosa Maria Mortinho. Neste sentido, do esoterismo, sabe? Deus, o que é para você, Rosa Maria? É parte da gente, está dentro da gente. Faz parte do universo, faz parte da gente. Porque eu tenho uma religião, sabe? Um pouco, eu posso dizer que é uma coisa meio particular. Eu frequentei muito centro de mesa branca, frequento também, já fui a Umbanda, fui criada no catolicismo e voltei agora ao catolicismo. Eu sei que o católico não lê muito a Bíblia, eu leio a Bíblia. E tem uma coisa meio particular, não vou todo domingo à missa não, mas tem uma coisa muito particular com Deus e principalmente com esse universo que é justamente a nossa energia. Quero que você me fale de Chiquinha Gonzaga no teatro. Ai, que bom! Foi um divisor de águas também para mim. Porque, na verdade, eu tinha ouvido falar na Chiquinha Gonzaga. Um amigo meu que estava aqui, ele é músico, chama-se Calé Alencar, ele é músico, ele é cearense. Me disse, Rosinha, ele estava em 1996. Por que você não faz a história da Chiquinha Gonzaga? Eu falei, história da Chiquinha Gonzaga? Ah, Chiquinha Gonzaga que escreveu o Abre Alas. Pois é, o ano que vem vai ser o Sesc Centenário. Eu falei, tem uma peça sobre ela, já ouvi falar. Ele falou, eu posso fazer a pesquisa da música. E aí eu falei para ele, vai na SBAT para saber quem foi que escreveu. E foi justamente, tinha sido a Maria Adelaide Amaral, que eu estava estreando uma peça dela, estava ensaiando uma peça que é a Intensa Magia, que deu prêmio até Mauro, tá aqui, tanto no Rio, aqui em São Paulo, de melhor ator. Aí eu estudei, já fazia aula de canto, né? E fiz a história da Chiquinha Gonzaga, que entrou aqui dentro de mim e nunca mais vai sair, porque foi uma mulher maravilhosa, foi uma pioneira, foi uma mulher corajosa, foi uma mulher com dignidade, ela se impôs, foi a primeira maestrina brasileira, foi a pessoa que mais escreveu para teatro no Brasil, ela escrevia músicas, então me deu uma grande amiga, que é Dinha Diniz, que escreveu livro sobre ela, da qual Maria Adelaide Amaral, que já era minha amiga, escreveu a peça. E eu e a Maria Adelaide, eram 22 atores, então uma coisa muito grande. Então eu estive no Rio, São Paulo, eu estive na Bahia, em outros lugares, mas é muito difícil viajar com uma peça muito grande. Então a Maria Adelaide escreveu uma peça com 4 atores sobre a Chiquinha Gonzaga, tendo tudo dela, que eu vou botar no meu repertório e quero levar para o Brasil essa peça. E na minissérie Chiquinha Gonzaga, como foi a Regina Duarte que fez, o Jaime Monjardim, que é o diretor, me fez uma homenagem e me pediu para fazer a Princesa Isabel, assinando a Lei Áurea. Cinema, fale sobre isso. Eu fiz um filme só, foi Veja um Vulto na Janela, Me Acuda que eu sou donzela, foi passada, que é uma peça da Leila Assunção, que o filme chamava-se 1º de Abril Brasil, dirigido pela Maria Letícia. E ganhei o Kikito em Gramado, com melhor atriz. Um filme e um prêmio. Mas espero fazer, já fui convidada para outros filmes, 2 eu também não gostei muito. Estamos nos aproximando do final. Eu quero que você fale a respeito da sua família. Da família. Graças a Deus, quem é atriz, quem tem essa vida da gente, se não tiver uma vida familiar boa, está perdida, né? Porque, graças a Deus, eu tenho outras coisas, a não ser só um estúdio de televisão e um palco de teatro. Eu tenho minha vida. Então, tive filhos que eu quis ter, tive um casamento, casei com um homem que eu queria,
tive os filhos que quis. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. O nome deles? João Paulo, o segundo Rodrigo e o terceiro Maurinho. Todos eles artistas. João Paulo é músico da Globo, o Rodrigo é ator e o Maurinho é diretor. Quem é você, Rosa Maria Murtinho? Você por você. Quem sou eu? Acho difícil a gente, assim, uma definição, né? Eu me definir, né? Porque eu acho que fica... Eu me definir fica meio pernóstico. Mas é sempre bom as pessoas... O que as pessoas acham é melhor. Mas eu tento, procuro ser uma pessoa feliz, mas feliz de dentro para fora mesmo, não aquela felicidade que às vezes as pessoas são muito para fora, muito felizes, mas por dentro são mal-humoradas e são ruins. Mas eu procuro ter uma felicidade autêntica, porque já passei por muita coisa na minha vida, já tive pessoas que me podaram, gente que me ajudou, mas gente também que me botou para baixo, e procuro não ficar amargurada, que isso que é terrível. Porque eu tenho uma filosofia assim de vida. Se tem, por exemplo, no trabalho, se tem uma pessoa que tem mais talento do que eu, tem uma que tem menos talento. Se tem uma pessoa mais bonita do que eu, tem uma mais feia. Se tem uma pessoa que tem mais sucesso do que eu, tem uma que tem menos sucesso. Se tem uma atriz que ganha mais do que eu, tem uma atriz que ganha menos. Se tem uma atriz que tenha mais, ser mais a querida dos colegas, se tem uma que é menos querida. Então, eu procuro ser eu, tentar realmente ser uma pessoa aqui dentro, com autenticidade, com felicidade e ser feliz de verdade aqui dentro. E amar as pessoas, que eu acho que é importante, amar as coisas, fazer as coisas apaixonadamente. Porque senão fazer burocraticamente é chato. E os demais, os que rodeiam você, o que significam para você? Tudo. Família significa tudo para mim. Graças a Deus eu tenho uma família que adoro estar junto com a minha família, adoro. Tenho uma netinha de 12 anos, filha do Maurinho. Então vou ser avó de novo, em princípio de novembro. Vai ser escorpião como eu. Eu tive o casamento que eu quis, andei um tempo separada do Mauro, levamos 10 anos separados. E não casamos de novo. É claro que tivemos namorados, mas não casamos de novo. E por isso voltamos. Não é gostoso? E eu acho que a gente voltou muito melhor. Eu acho que eu voltei melhor como mulher dele, e eu acho que Mauro voltou melhor como meu marido. Hoje você é feliz? Em tudo a gente tem felicidades e tristezas, não é? E derrotas, sucessos, depressões, alegrias. Eu tenho tudo isso junto, não é? Às vezes eu estou triste por uma coisa, estou deprimido por alguma coisa, mas às vezes eu estou tão feliz por outras. Eu quero que você diga uma frase para encerrar o seu depoimento. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu li uma vez e eu gostei muito. Eu sou forte para triunfar. Nem os obstáculos, nem o medo podem me afetar. Obrigada. Foi uma grande honra e um enorme prazer estar aqui com você, Rosa Maria.